Você está bem? Glória a Deus. Fala uma glória a Deus para a pessoa do seu lado. Fala, glória a Deus. E ao outro lado, glória a Deus. Quantos de vocês estavam aqui ontem na noite, né? Oh, glória a Deus, a maioria. Alguém foi tocado ontem na noite? O Espírito Santo foi muito bom, né, gente? Hallelujah for that. Glória a Deus por isso, amém. Did you know that there is a word that exists in every language? Sabe que tem uma palavra que existe em toda língua It doesn't have a translation. e ela não tem tradução. It's the same in English and É o mesmo em Portuguese, inglês, português, in a mesma Chinese and palavra. Japanese. Chinês mesmo, japonês. That word is hallelujah. E a palavra é aleluia. Hallelujah. Amen. Aleluia. So if somebody asks you if you are ready to go to the nations, Então se alguém te perguntar assim, quem aqui você está pronto para ir para as nações então? and they say, do you speak Japanese? Aí você fala japonês? Say yes. Yes. Hallelujah. Aleluia. Because in every language, Porque hallelujah. toda língua, aleluia, is aleluia. hallelujah. Amen. Guys, really fast. Amém. Rapidinho. If you want to enter into the group of what's, if they can Tem post grupo that, que temos ali, book. you can take a picture of it there Como or escutar a here. voz de Deus, tem aqui QR Code Every day também. we're sending A messages. gente manda mensagens também todos os dias. And the other thing is, I mentioned last night the 3 books that are out Também there. mencionei os 3 livros que temos ali. If you're daquela pessoa que fala, eu vou esperar até o fim para pegar, não espera até o fim hoje à noite, porque eu acho que não vai ter. Então tá faltando os copies lá quase agora. Então, se vocês querem na intervalo ou no intervalo da janta também tem alguns copies ainda lá. Amém. Let's go. Vamos lá? I want you to put your hand on your heart, Amém. Quero convidar você a colocar sua mão no seu coração and I want you to say this with e me. diga isso comigo. Holy Spirit, Espírito Santo, I'm ready eu estou pronto for more. para mais. Heaven, Céu, let my heart eu dou permissão para o meu coração be a target ser o alvo for your glory para today. tua glória hoje. Heaven, Céus, I'm ready eu estou pronto to receive para receber everything tudo that you've reserved for me. que o Senhor reservou para mim. And Father, Deus Pai, if there's something that somebody else doesn't want, e se tem alguém que alguém não queira, I'll receive what they don't eu want. recebo aquilo que o outro não receber. Because I'm ready Porque eu tô pronto e eu quero. and I'm hungry Eu tenho fome. and I have lenha. E eu tenho And lenha. fome. Eu tenho fome. Hit me with the best of heaven today. E eu recebo o melhor do céu. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e Amém amém. e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. It is time. É tempo. Chegou a hora. Now, there are so many things that we could go after today. Nossa, gente, dentro dessa escola de sobrenatural tem tantas coisas que a gente poderia ir avançar. But there's something really important that we need to do. Mas tem algo muito importante que a gente precisa fazer. Because sometimes we do ministry. Porque muitas vezes nós fazemos ministério, And I want fazemos us- tantas coisas. I want us to do ministry. Nós queremos desse lugar de sermos empoderados, fazer e acontecer coisas. But before we do, we need to become. Mas antes de nós fazer, nós precisamos ser. We need to become A gente precisa ser sons and daughters. filho e filha. Because whatever I believe about God, Porque seja tudo aquilo que eu acredito e como é que eu vejo sobre Deus Pai, I will reproduce eu vou acabar reproduzindo isso. whatever I believe about the Father. Seja aquilo que eu acredito de Deus Pai, I will demonstrate on the earth. eu vou estar demonstrando e vivendo isso aqui na Terra. Whatever mentality I have, Seja qual é o tipo de mentalidade que eu tenho, even if I want things to be true, mesmo que eu queira que as coisas sejam verdade e que eu leia e até conheça sobre,
I won't allow them to be true. Eu não vou dar então a permissão para isso ser Because of verdade. the mentality that I carry Por causa and that do I have. tipo de mentalidade, de como eu vejo as coisas, o tipo de mentalidade que eu tenho. So this afternoon, the next 2 sessions, Então, nessas próximas 2 sessões, what we're going after o que a gente vai buscar e a gente vai fazer is we're going aqui? to go after healing. A gente vai nesse lugar de nós nos tornarmos, And nesse we're lugar going de to go after cura, transformation. nesse lugar de sermos, de transformação daquilo que Deus quer fazer em nós. And why do we want to do that? E por que a gente precisa fazer isso? Because if I'm not actually healed, Porque em todos os lugares, gente, que eu não sou curado, não sou uma pessoa funcional, my pain will be a filter a minha dor e as minhas perebas vão ser filtro for whatever God wants to do through my life. por tudo aquilo que Deus ele quer fazer na minha vida e quer fazer através da minha vida. If I'm not actually healed and if I don't have a kingdom mentality, E se eu não sou uma pessoa curada, uma pessoa funcional, saudável, não tenho uma mentalidade do reino de Deus, I will believe until the point of my mentality. eu vou acreditar, eu vou ter fé até o ponto da minha mentalidade, até onde eu vou. Eu sou o próprio limite para aquilo And que then Deus quer fazer na and then minha my vida. mentality will be the filter of what God wants to do. E aí, a minha mentalidade, a minha visão de vida vai ser o filtro daquilo que Deus está colocando e aquilo que Deus está fazendo através de mim And so, e em mim. this first session, we're going to be talking about a kingdom mentality. Então, nessa primeira sessão, a gente vai estar falando sobre esse lugar que não é a mentalidade brasileira ou a mentalidade dos Estados Unidos. É qual é a mentalidade do céu. Esse é chamado tempero, porque eu não falo nada sobre os Estados Unidos ainda, Marcelo está fazendo. Minha esposa, Gente, não é só traduzir. É traduzir, interpretar. E se você é casado, você coloca tempero. Porque uma boa esposa, ela acrescenta na vida do seu esposo. Então, a gente ministra junto, né? xararababa. Isso é ministério. Hoje eu entendi o que ele está falando. Porque antigamente, quando a gente estava casado, recém-casado, Quando você não sabia nada de português. eu falo, good afternoon, good evening, boa noite. E ela fala, boa noite, galera, tem alguém aqui, tá fome pra Deus. E eu falei, eu acho que eu não falei isso não, mas tá bom. E hoje eu entendi, né, o brasileiro Hoje eu entendo, gente. Brasileiro, o brasileiro pega negócio a gente tem e... tempero, a gente tem calor. Ó, por exemplo, cachorro quente, né, cachorro quente. Estados Unidos, uma salsicha, um pão, um ketchup, no máximo uma maionese. Não é maionese seu jeito, mas tipo só o branco, maionese, né? O brasileiro, ele colocou, gente, purê, Ovos, vinagrete. molhos. Tem um lugar aqui em Rio de Janeiro, perto daqui, que eles colocou ovo cozido. Jesus. Alguém ontem falou comigo, pastor, quando eu morei em São Paulo, a gente colocou uma alface. Não, espera aí. Alface, não dá certo. A primeira vez que eu ministrei uma igreja, não sei, perto de Niterói, anos atrás, e os pastores, a gente foi para um lugar para pegar o cachorro quente pegou e tudo. E, gente, eu não estou brincando, eles deu para mim, eu achava que era uma fralda usada. Meu Deus. Porque era 2 quilos molhado daquele jeito, né? Tudo dentro da sacola, assim, né? E aí eu olhei assim. E era sempre tem o irmão da igreja que está muito fome, grandão. Tem alguém aqui, esse tipo de irmão, grandão? Tem alguém. Tipo, o tamanho de Golias, assim. Tá. Ele estava comendo e... Pastor, você vai comer isso? Não. E aí o homem, né, ele come tudo, enfim. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Já perdeu o nosso foco. We're going to talk about the kingdom mentality. Então, nesse lugar que nós vamos estar pensando, então, qual é a mentalidade do céu, do reino de Deus? Because heaven is not an American mentality. Porque, realmente, gente, o céu não é... Qual é a mentalidade de um It's not a americano? Brazilian mentality. Não é uma mentalidade de uma cultura brasileira. It's a kingdom mentality. Tá, mas qual é a mentalidade? Qual é a cultura do céu, do reino do céu? Now what's incredible is I am not my nationality. Hoje eu estou numa estação da minha vida que eu não sou nem minha própria nacionalidade. When I give my life to Christ Jesus, Porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus and I become born again, e eu nasci de novo, the Bible says that it's no longer I that live, but Christ who lives a inside of palavra me. de Deus diz o quê? Que não é mais eu que vivo, mas quem é que vive em mim?
É And Cristo que I vive em become mim. adopted into the family of A God. palavra de Deus diz que nós somos justificados, nós Right. somos adotados na família de First Deus. John says, because for those that he loves, he calls A palavra de Deus children fala, of God. daquele, né, que ele amou, ele chama o quê? Deus deu o poder de se tornar o quê? Filho, And what do we receive? filhas de Deus. We receive a new identity. Então nós recebemos o quê? Uma nova identidade. We're no longer of this world. A gente não é, apesar de a gente viver nesse mundo, mas a gente The não é desse Apostle Paul mundo. says that I live here, but I'm not from here. Paulo está falando, eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. I'm a stranger in a land. Eu sou um estranho, Estrangeiro, né? um estrangeiro noutra That we're terra. ambassadors of Christ. E a palavra de Deus diz que a gente é embaixador The Bible says that que representa o reino do qual, de verdade, do qual nós somos. as he was, so we are. Então, assim como ele é, nós somos. É muito bom, né, gente? Quando você prega a igreja batista, a palavra só sai. Né? Tem Bíblia. Glória a Deus. All of the things that I just said are the Bible. Gente, tudo que eu estou falando aqui é o What que a the Bíblia Bible diz sobre says nós. O about que a us. Bíblia diz? Qual é a verdade de Deus sobre nós, de quem nós somos de verdade? And it says this in 1 Corinthians 16. E diz isso lá em 1 Coríntios 16. Paul says this. Paulo está falando isso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. I want you to say that with me. The A mente de Cristo. Cristo. One more time. Look to the person at your left or Olha right para a and pessoa say, da sua direita ou esquerda, olha para alguém e diz: you have been given foi dado para você a mente de a Cristo. mente de Cristo. What does this mean? E o que isso significa? It means that I've been given the ability, Significa que foi dado para gente or I've been a given habilidade, a direita, né? The direction, a the ability habilidade para eu ter direção, to have the mind of Christ. para eu poder ter a mente de Cristo então To na minha think vida. like God, Pensar como Deus pensa, to act like Jesus, agir como to Jesus, do the things that Jesus ver did. como Jesus, pensar como Jesus. Nothing ever came to Jesus that was impossible. Tudo aquilo que veio até Jesus, tudo que aconteceu com Jesus, nada daquilo é impossível, aquilo é real e é verdade. There was nothing that was brought to Jesus Não tem nada que foi trazido para to where he Jesus looked at it que ele olhou and he goes, wow, that's really e challenging. disse: nossa, puxa, que desafio. Peraí, I don't have any hope for this. Ai, pera lá, eu acho que eu não tenho esperança para isso. We have a saying at Bethel, a quote. Tem uma frase que a gente fala muito na Bethel, We say that there are no hopeless que diz situations, assim: não existe situações sem esperança, just people that have no hope. apenas pessoas sem esperança. There's nothing in your life Nada na sua vida that has no hope. que exista algo que não tem esperança. Just people Apenas pessoas that have no hope. que não têm esperança. Because we don't look at our lives, Porque nós não olhamos, we don't believe a gente não acredita, we have the mind of Christ, a gente não vê pela mentalidade de Cristo, and do we don't reino. live A gente não vive a partir this desse mentality lugar, of the kingdom. a partir da mentalidade do que é viver o reino de Deus nas nossas vidas. You know what's interesting Sabe o que é muito interessante? is that years ago, Anos atrás, my son, he's 4. meu filho hoje tem 4 anos de idade. Né, Benjuda? Tem 4 anos agora, né? Sim. So, when he was like 1.5 or 2 years old, Quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, quase 2, we were in Balneário Camboriú, a gente a estava em praia em Santa Balneário Camboriú, a Catarina. gente estava na praia ali em Santa Catarina. And I know you guys, is there anybody that likes the beach in... Alguém aqui gosta de praia? Tem alguém que gosta da praia? Tá. O lugar certo aqui, então. So, at the beach, Então, na praia, eu sou surfista, então I love the beach too. I love... eu amo surfar, então eu amo praia. A sala de oração é a praia, tá bom, gente? A minha sala de Glória a oração Deus. é a praia. Na prancha lá com os ondas, está chegando e... Bom. Vamos mergulhar no espírito. But at the beach, what happens when there's a current that pulls... Mas na praia, né? O que está acontecendo? Quando tem Current. uma corrente That da água ali pulls que está vindo, you out. que joga você assim para It's fora. called a riptide. Ah, Riptide. Aprenda uma palavra em inglês comigo. O riptide. correnteza, mas o que tem a correnteza que é esse negócio aí? Alguém sabe? Corrente de retorno? Deve ser isso, né? Pode ser isso. Pode ser isso aí, então. Corrente, já tirar você do lugar que você Tira quer estar. você do lugar que você tem que estar. So what do they do? Então, o que que faz? Tem bombeiros aqui da praia? Não tem? Tem Tá. algum bombeiro What do aqui, they do? salva-vida aqui? They put
a flag Eles colocam lá, os bombeiros, eles colocam lá na Ber- praia uma bandeira bandeira. vermelho. Bandeira vermelha. to mark the dangerous Para place. marcar, ok, qual é o lugar de correnteza? Qual é o lugar perigoso que tem aqui? Você está Estamos comigo junto aqui? Tá. Estamos ligados o que está acontecendo na So what praia. happens? Então, o que acontece? If you walk into this area, Se você caminhar nessa área aqui, what do? o que eles fazem? Sai de lá, sai de lá, né? Você é estrangeiro, como? Não entendi nada, né? And they tell you to get out E of ele there. diz, você tem que sair daí, não fica aí, sai Because daí. it's dangerous. Porque é perigoso você ficar aí. Now what happens Tá, o que acontece? is what happens to my son. O que aconteceu com meu filho? 2 years old, we're on the beach, Tá, we're playing, 2 anos, nós estamos ali na praia, and he's playing. e aí a gente está brincando, And there's an area bandeira e vermelho. tem a área ali da bandeira vermelha. So we know not to go there. A gente sabe que ali não é lugar legal para ficar. But as he's playing, Mas na medida que a gente está brincando, the water just begins to pull him a água simplesmente, quando a gente vê, nós estamos indo para lá. because that's the way that the current Porque works. é correnteza, é o fluxo, é para onde vai. And I'm so focused on my son E aí eu tô ali focando tanto nele, na brincadeira, that I don't even realize e eu nem tô me dando conta that we're in the area que lá tá vermelho indo eu com meu filho para a área vermelha. until the bombeiro, Até o bombeiro. hey, sai de lá. De novo, de meu novo. Deus, de novo. Why am I sharing this example? Por que eu tô compartilhando esse exemplo? Because our mentality, Porque a nossa mentalidade, o nosso... something- Eu vou dar uns temperos, tá, baby? tá bom, pode ir lá. A nossa mentalidade, o nosso normal, o que é normal pra mim, Só tempero? Só isso? No meu Ah, tava normal. esperando. Eu estava quase pedir para mais 1 hora para colocar para é que eu me empolgo às our vezes. normal, O nosso normal, our subconscious o nosso inconsciente, o que eu aprendi como ser gente na vida, is the mentality that you have. é a what you've- mentalidade, como eu aprendi a ser gente, qual é o Where meu you grew normal, up. como eu cresci, como aprendi a ser, como aprendi a fazer, como, Now, my como wife é. and I, we've had the privilege of understanding this Eu e a minha esposa, a gente tem o privilégio de compreender um pouco disso. because she's Brazilian Porque ela é brasileira and I'm American. e eu sou americano. And so when we say, let's eat something for breakfast, Então, quando a gente diz, vamos comer alguma coisa de café da manhã? Vamos fazer o café da manhã? Vamos. I'm an American. Eu sou americano. Eu acho panqueca doce, tá, gente? Panqueca Panqueca original é doce. doce, amém? Não é salgado com frango resfriado, esse não é de Deus, tá bom? Panqueca de Deus, normal, é doce. Amém? Concordo? Glória a Deus, ó. Com maple syrup por cima, assim. For me, this is normal. This is... I don't... Esse é o meu normal. Eu nem pensar. Eu nem penso, é o meu normal. My isso. wife is A minha Brazilian. esposa, ela é brasileira. So, breakfast for her Então, café da manhã para ela is way different. é um pouco diferente. Granola, iogurte, É granola, fruta, iogurte, mamão, com tudo, né? fruta, com mamão, tem um ovinho até. For example, Por exemplo, if you are hungry se for você lunch tem fome na hora do almoço, and you go to eat somewhere, e aí a gente vai comer em algum lugar, you're going to look for você vai procurar o quê? feijão e arroz. Feijão, arroz, comida. Okay, let me ask you a question. Vamos fazer uma pesquisa aqui. How many of you eat feijão e arroz todos os dias? Levantar seu Quem mão. come feijão e arroz todo dia? Tem feijão e tem arroz. Tem um feijãozinho. Benjilda também, é verdade, verdade. Meu filho também. Can I tell you something? Quer te dizer algo? In America, Nos Estados Unidos, I would go like years without Gente, eating feijão e eu arroz. ficava anos, a gente não come Anos? feijão. Anos sem comer feijão. E se tem feijão, gente, é um feijão doce. Anos? É doce. Sério, gente, é doce. Uma vez eu fui comer, ai, que delícia. Faz uma jejum Doce. na igreja brasileira. Tira arroz e feijão. Não, pastor, por favor, tira outra coisa. Americanos, pode, tira. Quer Nem faz feijão e parte da arroz? vida Tem. deles. Because the culture is Porque different. a nossa cultura é diferente, o nosso normal é diferente. And so what happens when we have a different culture Então, o que acontece quando a gente vai entrar nesse lugar de ter uma diferente cultura? and we read the Bible? E a gente vai pegar a cultura do céu. A gente We começa a ler a put Bíblia. our culture and our mentality A gente coloca a nossa cultura, a nossa mentalidade over the Bible. aqui. Esse é o nosso filtro. And we read it this way. E a gente vai ler as... pera lá que eu traduzi Errado. Mas errado. pode ir. Tá, mas vamos lá. O certo é a gente pegar o que é nosso e a gente entra aqui. Mas o que acontece muitas vezes, que eu tenho as minhas lentes e eu vou ler a palavra, eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus, o Espírito Santo, eu vou ver com as minhas lentes. Tá dentro?
And so you think, Então, você pensa, when you read the Bible, quando você lê a palavra, that it says que está dizendo what applies to our culture and o what que applies to your mentality. aplica na minha mentalidade, o que faz sentido para mim, o que faz significado para mim, o que é para mim, como eu vejo. Rather than the Word of God Ao invés de a gente ver de verdade a verdade, determining our culture determinando a minha cultura, and our mentality, determinando como eu vejo minha and mentalidade, us living from that e a truth. gente viver a minha verdade, a minha verdadeira identidade a partir dessa verdade, não da minha verdade. Now, I know we think, então, pastor, aqui, tá, agora, what am I supposed to do? Tá, pastor, e agora o que é suposto para eu fazer? This is why Isso é porque, we need to be trained, equipped, we need to read the Word of por God, isso we need que the a palavra conviction of the fala Holy desse lugar de Spirit. a gente ser equipado, da gente ser treinado e ter a convicção do Espírito Santo para esse lugar de arrependimento, I que é am mudar a not mente. intentional, Porque se eu não for intencional a eu ver isso, fazer isso, I will olhar, think the Word of God eu vou estar pensando que a palavra de Deus, is defined by what I think it means. eu defino a palavra, defino com aquilo que até onde eu consigo ir. And até how it onde- applies to my culture, Então, ao invés de eu aplicar aquilo, in a my verdade Bible, in my family. na minha cultura, na minha vida, aonde quer que eu vá. But pastor, our generation is more advanced. We have more technology. Mas hoje a gente tem mais tecnologia, pastor. And we start to be influenced by the culture Na verdade, a cultura, conforme o mundo começa muito mais a influenciar a gente, instead of who we are and who He ao is, invés de a gente pisar nesse lugar de quem ele é e de quem and the de verdade mentality eu of the sou. kingdom Porque a mentalidade do reino, coming out of our lives and influencing the culture around ela us. que começa eu que não sou conforme, o mundo está ali, mas eu começo a trazer um lugar que eu trago a realidade no céu, então para a terra, porque a minha realidade Não. não é aqui, a minha realidade é a partir daqui. Now, I was a sniper in the military. Então, contar sobre vocês, eu era do exército americano, eu era sniper. O fuzileiro navio, né? I was a sniper. And I Naval. went to Iraq 3 times. Então eu fui para o Iraque na guerra por 3 The whole vezes. story about all that. Guerras, tem bastante história que eu podia contar para vocês. But one of the things that they teach us Mas uma das coisas que eles nos is that ensinam when you're patrolling, é que quando você está fazendo patrulhamento, if you patrol on the top of the mountain, se você está fazendo patrulhamento e você está andando no topo da montanha, you create a silhouette, você cria o shadow, sombra. uma sombra. Se você está em cima da montanha, você faz uma sombra. So imagine if this is the top of the mountain, Então imagina que aqui é o topo da montanha, and I am patrolling on the top, e aí eu estou patrulhando, estou andando aqui no topo da the montanha. entire valley, and everyone can see Lá me. no vale, todo mundo aqui pode me ver. Eu faço Why? Por quê? Because I am a dark figure Porque eu sou a figura preta against a blue sky. contra o paralelo do céu que está azul aqui. Do you understand this Conseguiu idea? perceber isso? So if I am on top of the mountain, Então, se eu estou no topo da montanha, they will be able to see me eles vão ter a habilidade de me ver. because I am contrasting to my background. Porque eu estou fazendo um contraste The com sky. o meu fundo. So Figura what do de they fundo teach us? e frente. Então, o que eles nos ensinam? They teach us Eles nos ensinam if we need to walk along the mountain, que se eu preciso caminhar, eu vou ter Meu que Deus, fazer tô uma muito alto patrulha pela montanha, that we need to come down and a descend gente vai ter que descer um pouquinho, about 50 meters down mais ou menos uns 15 metros para baixo, and walk along the mountain. e aí eu vou ter que caminhar ali pela montanha. Why? Por quê? Because if I'm against the mountain, Porque se eu estou contra a montanha, you can't see my silhouette. você não consegue Above. ver as minhas sombras aqui, eu não tenho um contraste para o inimigo me ver. Now, what is the problem? Tá, mas qual é o problema? Qual é o ponto aqui? It is easier É muito mais fácil to walk on top of the mountain a gente caminhar e fazer a caminhada pelo topo da montanha do que num lugar íngreme, Has ficar anybody done andando a ali. trilha? Alguém já fez It is trilha easier aqui? to walk on top of the mountain É mais fácil você andar pelo caminho fácil, é mais fácil você caminhar pelo normal, than pelo it is topo to da walk. montanha. Have you ever walked on the side of a mountain? It's Alguém like, já andou pelo, como é que é o nome da barriga, assim, do negócio? Quando tá íngreme? Pelo... quando o negócio tá assim, né? Tu anda assim. esse negócio aí. A gente Gente, faz o teatro quando o não sabe a brasileiro não palavra. fala correto também, né? Nós vamos embora agora, o brasileiro corta tudo, só fala Muitas bora. palavras, muitas palavras. Continuando, vamos lá. Então,
So É it's more difícil você andar difficult. assim, né? It's more difficult. É difícil você andar no negócio But despencando. what does that do? Tá, o que isso tem a ver? In war, Na guerra, it saves your life. isso salva a tua vida. Can I tell you something? Posso te dizer algo? We're in a generation A gente está dentro de vivendo uma geração, that a our gente como ser generation is humano, screaming to us. que, gente, toda geração, as pessoas hoje elas estão clamando por nós. Do what's easy. Faz o que é fácil. Do what makes you feel good. Faz aquilo que está fazendo você se sentir bem, aquilo que está Your acontecendo. truth is the truth. A tua verdade é a tua verdade. You can create whatever. You can Se expand te faz whatever. bem, You can, faz. Se está ali na tua frente, aconteceu, vai. and what happens E o que is acontece? if we don't have the mentality of É the que se a gente kingdom, não tem qual é a mentalidade do céu, we will try to display the kingdom with power. a gente vai tentar, Mostrar o reino de Deus com poder. a gente and we vai will tentar wonder andar why em unção de Deus, mover, profetizar, andar em milagres, orar, fazer tantas coisas. we'll wonder why it's not working. E daí, por que será que aquilo que eu tô fazendo não está funcionando? E pior de tudo, não é nem sobre... Porque você pode ter unção, você pode Because curar, we're você not- pode... Calma lá, meu amor. Você pode orar, você pode profetizar, você pode fazer um monte de coisa. Mas não permanece. Ele não vai de um modo saudável. Estão me fazendo entender? Porque unção é diferente de caráter e de mentalidade. God is not creating Harry Potters. Então Deus não está criando Harry Potters. Trem, trum, tchu. Fou, ca, xararabá. Pim, chu. He's not. Deus não está criando Harry Potters. God does not empower us Deus, Ele não quer apenas nos empoderar so I can elevate my name on para que eu possa Instagram elevar o meu nome e simplesmente mover daquilo que eu tenho acesso para eu mover. God is not demonstrating his power through you Deus, Ele não quer apenas demonstrar o poder dele através de você, because he's building your kingdom. porque você está construindo o teu próprio reino. He's demonstrating his power through you Ele está demonstrando o poder dele para você. because you're a son and you're a daughter. É porque você é filho, é filha. And when you know who you are, E aí, por você saber que você And é you live for the filho, é mentality filha, of the você kingdom, sabe quem você é, você tem uma herança, você é parte, você é what dele. you do points to the king. Aí, por você ser filha, tudo que você faz aponta para o reino. Porque você é filho e você é filha. What Simplesmente você mostra o pai. Porque você é filho e filha. Então, simplesmente você mostra o pai através de você. What you do O que você faz? points to the Father. Simplesmente você revela o pai através de você. Porque você Now, é filho e você é filha. I understand Ok, eu entendo. because we're all insecure. Porque existe muitas inseguranças dentro do nosso coração, na real. You know that speaking on stage Você sabe que falar num palco, no microfone, in front of people na frente de pessoas, is the number one fear that people have. é o número, eu acho que o número 1 é a número dois, morte, é o desculpa. número 2. Number one is death, O medo maior das pessoas é, número 1 é morte, and number two e o número 2 is to speak in é public. falar em público. O número 2 de medo das pessoas. Why? Por quê? Because we're terrified Porque a gente fica of people. terrificado, não existe a palavra terrificado. terrified of their A gente fica judgments, com we're muito medo terrified. de, meu Deus, o que eu vou fazer? And a lot of times, E muitas vezes, we want the power a gente quer o poder. of the Holy Spirit A gente quer o through poder do Richard, Espírito Santo. Deus, olha como Or through acontece o Andy, Richard. or through Olha whoever's como on the Andy, olha stage. como isso, olha essa pessoa e olha essa. but we don't Mas a understand gente não está compreendendo that if we don't change our que se mentality, nós não mudarmos nossa mentalidade, more power will not be good for us. mais poder não vai ser bom para a It'll gente. actually destroy our Na lives. verdade, esse poder vai destruir com a minha própria vida. Because an orphan with power Porque um órfão, um escravo com poder, will always be trying to display sempre vai tentar movimentar, sair through what he can do daquilo o que é para ele, o que ele pode fazer, that he is valuable, daquilo que é valor para ele, That he is importante para sufficient, ele, o que é suficiente para that he ele, is something special, até que alguma coisa, rather than pointing ao and giving invés de the ele glory and honor simplesmente to God. ser filho e que mostra o pai e ele é com ele. Now, when I talk about an orphan, Sabe, falar sobre orfandade, for me, I mentalidade talk escrava, about órfã. these three mentalities together. Sabe, tem 3 tipos de mentalidades. The mentality of an orphan, Uma mentalidade de órfão, a mentality of a slave, uma mentalidade de órfão, escravo, and a poor mentality. e uma mentalidade
empobrecida, Now, when I'm talking escrava. about a poor mentality, I'm not talking about money. Sabe, quando eu estou falando de mentalidade empobrecida, gente, eu não estou falando de quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária. Because you can have a lot of money and still have a poor mentality. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e é só pobre que só tem dinheiro. Ou seja, é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas tem uma mentalidade empobrecida. Estou falando de tipo de mentalidade aqui. Now, if we look at the children of Israel, Por exemplo, se você vê, né, os israelitas, por exemplo, what happened? o que aconteceu com eles? They got stuck in the desert. Eles ficaram travados, presos no deserto. Why? Por que será? Because God is a bad God and he's mad at them. Porque Deus é um Deus ruim e estava chateado com eles. Is that the truth? Essa é a verdade. Or is the truth that they were complaining Ou a verdade é porque eles estavam reclamando. and they were trying to do their things their own way? Na verdade é porque está fazendo um monte de fiasco lá, tentando fazer as coisas do modo deles, do jeito deles. And God took them physically out of Egypt, E Deus fisicamente os tirou do Egito, but he could not get Egypt out of them mas o Egito não tinha saído do coração deles. or out of them. Ou daqui, deles aqui. Because even though food came out of heaven, Porque mesmo que comida podia cair do céu, and even though there was fire at night and smoke in the day, fogo durante a noite para aquecê-los e sombra durante o dia para poder milagres they acontecendo todo still o tempo. complained. Eles ainda estavam reclamando, murmurando e duvidando e criando outros deuses e um monte de coisa fiascão acontecendo lá. And before we judge them, let's look at our lives. Mas antes de a gente julgar eles, vamos olhar para a nossa vida. Because sometimes Porque muitas we do the vezes same thing. a gente faz a mesma coisa. If God would just touch me like he touches them, Ai, se Deus me tocasse igual Deus tocasse ele, then I would believe. aí eu ia acreditar. If God would just use me like he uses them. Ai, mas se Deus me usasse igual Deus usa ele. And time and time and time E aí, again, por vezes e vezes e vezes, God gives us manna. Deus, ele está trazendo maná para a We see gente. smoke that leads and guides A us. gente vê esse Fire lugar at que night. fogo está nos guiando, coisas que Deus está fazendo. And we still have this way of thinking E about às God. vezes a gente He's tem against me and he doesn't want to give me a what I gente ainda want. tem mentiras que a gente acredita. A gente ainda tem coisas que a gente acredita, mentiras sobre nós, mentiras sobre Deus, coisas que nos atrapalham e que a And gente others are mesmo more important than e me. que a gente mesmo vai auto-sabotando a nossa própria vida. E o outro é mais importante. Compara, acaba competindo com os outros, comparando com os And outros. they have more gifts than me. And if I could only mas eu acho- sing like her, Mas se eu pudesse cantar como ela, eu vou tentar fazer assim, vou tentar fazer assado. Vou I was born in the wrong comparo. city and I was born in the wrong state and Mas I'm eu acho wrong. que eu nasci no país errado, é que eu nasci I'm na too família short, or errada. I'm too small, Ou eu estou or I'm muito too- pequeno, eu estou muito grande, eu sou muito gordo, eu sou muito God, magro, eu sou why muito did you isso. make me this way? Ai, por que eu sou desse jeito? Por que eu falo assim? Por que é If assim? my hair was like him, Ai, or if I meu looked like cabelo é her, assim. Mas se eu fosse assim, não tivesse... maybe God could use Meu me. cabelo fosse... Ai, Deus podia me usar. And we do the same wrestling match Aí a with gente God. fica lutando, tendo umas lutas internas loucas dentro da gente. Because inside of our brain, Porque dentro da nossa mente, the da mentality that we gente, have o tipo de mentalidade que a gente tem is like this. And this is one of the things. é como muitas vezes esse do povo de Israel I ali, think, os I think hebreus. I've been to 13 states this year in Gente, Brazil. eu já tive mais ou menos 13 estados do Brasil. And everywhere I go, I always try to include something about mentality in my E messages. sempre onde quer que eu vou, eu sempre tento incluir esse lugar dentro dessa mentalidade do reino nas minhas mensagens. Because sometimes in the nation of Brazil, we have a victim mentality. Porque muitas vezes uma das coisas que eu percebo, principalmente numa cultura brasileira, é como se que existe uma mentalidade um pouco vítima das situações, do governo, We da have vida. this idea Às vezes a gente sem perceber, that a we're gente, small. calma meu amor. Às vezes sem a gente perceber, a gente tem uma mentalidade, eu sou pequeno, eu sou menos, meio rejeitado, meio inseguro ou orgulhoso. that I'm less than. Eu sou menor que o outro. Can I tell you something? Posso te contar algo? Do you understand? Você Listen to compreende? me. Pensa comigo. Listen from an estrangeiro, a gringo. Um gringo vendo por uma perspectiva. Listen carefully. Escute com cuidado. What God is doing in Brazil O que Deus está fazendo no Brasil is unlike anything He's doing in the world. não é nada parecido daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não, o que Ele está fazendo aqui é muito melhor. Então eu falei tá. isso. Parece que você não traduz. Não, eu traduzi certo, né, gente? Traduzi. Não é nada comparado ao lugar aqui, traduzir. What He's doing in
us, O que through Deus us está here. fazendo em nós, gente, o que está acontecendo, sobre um avivamento I acontecendo have aqui na nossa friends that nação. that are calling me that Gente, want to move to Brazil. Tem amigos, galera, os gringos lá fora, o pessoal da Beta, todo mundo vendo, tá todo mundo aqui que Deus está fazendo no Brasil, que é uma coisa louca que Deus está fazendo aqui no Brasil. Tá todo mundo de olho na nossa nação. Sério, galera, tá todo mundo de olho. É nós que está crescendo, vai ver se não é acelerado que está movimentando. Claro que é. Literally. Literalmente, gente, é nós. And what happens? É nós. E o que acontece? Essa pequena. E às vezes a gente está com a mentalidade, eu sou pequeno, não exaltando os posso outros. fazer. E a nossa postura como Não. inferior dos outros. E parece que os outros têm e nós não. E nós com a mentalidade comparando. We look at, for example, I've heard Brazilian pastors say Eu já this. vi uma vez um pastor brasileiro falando. We look at the American church like our big brothers A gente olha como a igreja americana como os grandes irmãos. that need to give us permission to experience God. E é como se vocês têm que dar a permissão para a gente experimentar Deus. We need to understand A gente precisa compreender. that what God is doing in Gente, o que Brazil Deus está fazendo aqui no Brasil is not supposed to stay here, não é suposto só para ficar aqui, but it will stay here mas vai ficar aqui. if this doesn't become a kingdom mentality. Se a unção de Deus, ela não vai poder permanecer aqui se a gente não tem um vaso para poder segurar a presença de Deus. If our mentality does not Para change, carregar a presença dele. Se a nossa mentalidade não é a mentalidade do reino, pode vir unção, pode vir milagres, a gente não consegue carregar, vai virar bagunça. Uma questão de tempo. because Por quê? you take a Brazilian, Porque você pega pessoa em Brasil, brasileiro, um brasileiro comum. I cannot do anything. Aí diz, Eu não mas eu não posso, posso. I was born in the wrong family, I'm in the wrong É, house. e aí a gente usa Aí a gente usa uma justificativa, ou a gente tem uma historinha que a gente conta, ou qualquer justificativa para dar uma justificativa para And you qualquer coisa put que the você. same person Aí você coloca a mesma pessoa, in Florida, in Texas. que às vezes vai ser mais difícil, também tem imposto para pagar. Não, eu não falei isso. Taxa, sim, você coloca a mesma pessoa aqui dentro desse lugar. Não, eu falei falou? Florida, Texas, estados nos Estados Unidos. Ah, tá, você coloca o brasileiro lá. A mesma coisa, meu amor, nos Estados Não, não Unidos. falei, não. Falou. Pega essas pessoas e colocou eles lá nos Estados Unidos. E vai lá. As mesmas pessoas, e sabe A o que mesma. aconteceu? E sabe o que acontece? They grow, Me ajuda. E ele começa a crescer. they thrive, Ele começa a they avançar. advance, Começa a ir para frente. eles podem. Eu posso. Why can a person, Porque the same person, a mesma pessoa not survive and not thrive here, que ela não consegue ganhar lá, but you take them out of that, mas aí você pega o brasileiro, eu vou embora para os Estados Unidos que eu vou ter minha vida totalmente diferente. and all of a sudden they're thriving, E and daí they're growing. chega lá e aí começa a fluir a vida. It's not just because of the land, Não é por causa da terra. it's because of what they believe. É por causa daquilo que ele acreditou, que ele podia fazer aqui. Porque, com licença, trabalha muito mais do que trabalha aqui. Vai ter que viver a vida trabalhando, fazendo limpeza, entregando pizza, e trabalhando muito mais. Tem que pagar, não consegue viver. Eu acho que você tá... Não estou traduzindo, porque é mais difícil. Mas ele consegue, mesmo ele Muito- fazendo, muito tempero. ganha dinheiro. Mas Pizza ele, brasileira, com tudo lá, mas strogonoff, é muito mais tudo. difícil. Estão fazendo entender? Batata palha. Não, explicando pela versão brasileira. Quem é o versão Requeijão. brasileiro, achando, entendeu? What am I trying to O say? que eu estou querendo falar aqui? You have been given the mentality of Para Christ. você, para nós, gente, foi dada a mentalidade de Cristo. But God will not be able to do in your life Mas Deus, ele não vai ser capaz de fazer na tua vida above the limitations of what you believe. sobre, acima da tua limitação, daquilo que é a tua fé, ou seja, aquilo que você acredita. Ele não pode passar acima daquilo que você acredita. That our limiting belief system Se o meu sistema de crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé, ela é aqui, will stop God. aí Deus vai fazer, eu mesmo vou parar Deus. I don't have this address, so please forgive me. Eu não tenho o endereço, me perdoe. But the Bible says this, Mas a palavra diz isso, that Jesus, que Jesus, he could not do many ele não miracles pôde fazer muitos milagres. because of their unbelief. Por causa do quê? Das pessoas que não acreditaram. If somebody could Google that and find where that is in the Bible. Está lá na Bíblia, acredita em mim. Você pode fazer um Google, vai estar lá. It says that Jesus could not Diz do que many Jesus não pôde miracles fazer muitos milagres. because of their unbelief. Por quê? Porque ali as pessoas não criam nele, não acreditavam nele. Na verdade, vamos lá. I want Vamos you lá, to eu read this. quero ler esse versículo. Vamos lá, vamos ver ele aqui. Mateus 13:58. Vamos lá, Mateus 13:58. Mateus 13:58.
I want you guys to see this. Vamos ver isso aqui, vamos olhar aqui. Ó, eles têm lá. Mas vamos ler o contexto aqui. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem essa sabedoria e esse poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua própria terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Because they didn't believe, Porque eles não acreditaram. Jesus could not do many miracles. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. I don't know if that affects you, Eu não sei se isso afeta você, toca você. but because if I don't believe, Mas porque eu não acreditei, God will not be able to do what he wants to do through my life. Deus, ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer fazer na minha vida por causa da minha incredulidade. And I am responsible E eu sou responsável to believe. a minha responsabilidade Remember, é fé, signs acreditar. and wonders follow those that believe. Lembra? Sinais, maravilhas seguirão quem? Aqueles que crê, que acreditar. Look at how powerful your belief system is. Pensa, gente, quão poderoso é aquilo que você acredita. John 3:16. João 3,16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting Porque life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele, mas tem a vida eterna. Your salvation Ou seja, a tua salvação is received é receber by what you believe. por aquilo que de você crer, acreditar. That means Jesus did everything Significa que Jesus fez tudo, on the cross, naquela cruz ele fez, and you access that e truth você tem your acesso salvation. à tua salvação through what you believe. pelaquilo que você acredita. So that means we're going to release the kingdom of God Ou significa, eu vou liberar o reino de Deus. to the extent of our belief. Eu posso entrar no reino de Deus e viver o reino de Deus de acordo com aquilo que eu acredito. That's why in Romans 12:2 it says to renew our minds, Por isso to be que transformed. a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, também nesse lugar de você não ser conformado pelo mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Transformation is not an accident. Transformação, ela não é um acidente que simplesmente acontece. Have you ever tried to lose weight? Alguém já tentou emagrecer? Eu estou tentando fazer, gente, 10 quilos mais do que... Eu chegou no Brasil a primeira vez, em 2 semanas ganhou 7 quilos em 2 semanas. Eu não está brincando, está falando a verdade. 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 What happens? O que acontece? Has anybody just accidentally woke up Alguém early assim, acidentalmente, eu acordo cedo, and I accidentally fell into the gym? acidentemente, um acidente aconteceu e daí eu vou fazer exercícios na academia, I just no dia accidentally- chuvoso e frio. And I accidentally ate correctly Acidentalmente, and healthy. eu vou comer somente o que é saudável. And then I accidentally lost. Acidentalmente, daí eu tô eliminando alguns quilos, tô sendo And wow, saudável. hallelujah, Uau, I aleluia. accidentally accomplished my goals. Acidentalmente completo minhas metas e consigo viver saudável. Não é It's not acidentalmente. an accident. Não é um acidente, aconteceu. It's through transformation. É através de transformação. Why do we not like to go to the gym? Tá, mas por que a gente não gosta, gente, de ir pra academia? Everybody wants to say bombada. Todo mundo quer ficar bombado. Everybody wants to be beautiful. Todo mundo quer ser bonito, quer ser saudável. It's not rocket science. Não é artigo científico. Eat healthy, Come saudável, work out, faz você exercícios, escova os dentes, toma banho, não escova sei. os tipo, dentes, né? toma banho. Coisas básicas. Coisas básicas. But what happens? Mas o que acontece? When you go to the gym, Quando a gente vai pra academia, you wake up tomorrow, você vai acordar o próximo dia. amanhã, right? And what happens? E o que acontece? Nossa, dói. Oh, que dor. Não vai fazer isso de novo, não. Não vai dar mais.
Não, eu não gosto de dor, não. Eu não gosto de dor, não quero esse negócio, não. O médico, tem alguma outra forma de fazer Médico, não tem uma pílula mágica que eu tomo todos os Can I dias? have the results without the work? Tem como eu ter resultado sem fazer trabalho? And sometimes we approach God with the same E às thing. vezes, o nosso tipo de viver a vida, a gente está vivendo com Deus do mesmo modo. Tem a pílula. God, I want to change the world, Deus, eu quero mudar o mundo. but I don't want to do the work Mas eu não quero fazer o trabalho. that it takes to change my mentality. Que é dentro desse lugar de verdadeiramente mudar o nosso tipo de mentalidade. E nossa bagagem, rever o que a gente carrega. God, I want to carry the fire of God to the Deus, nations. eu quero ser aquele que carrega o fogo de Deus, carrega tuas promessas, carrega a esperança, carrega a tua presença. But I can't even carry the fire across the street to my neighbor. Mas eu nem consigo carregar o fogo pro vizinho meu que está aqui do meu lado. And we think that God is against us Aí a gente está pensando, acho que Deus está contra mim, because our mentality porque o nosso tipo de mentalidade doesn't let us see that it is our responsibility. não dá a capacidade de ver qual é a minha responsabilidade, coisas que têm a ver comigo, não é nem diabo nem Deus, é você. To become like Christ De você Jesus. se tornar, de você, o nosso alvo, esse lugar. Eu quero ser como Jesus. Esse My é o Bible meu says alvo. that for the joy that was set before A him, palavra de Deus fala que pela alegria que estava proposta He went to the para cross. ele foi, Jesus foi à cruz. and he gave his life for us. E ele deu a vida dele para And it nós. says because of his obedience to the Father, E diz que foi por causa da he's obediência been que given Jesus deu. he's been ao given the name Pai. above all names, Ele teve então todo nome acima de todo nome. that at the name of Jesus, O nome de Jesus. every knee will bow Todo and every joelho vai tongue se will dobrar. confess Toda língua vai confessar that he is que Ele é the Lord o Senhor. of all lords, the O kings of all Senhor do kings. Senhor. He Mas is por causa da obediência que Jesus teve. the Messiah. De ele então ser quem ele é. Cumprir aquilo que ele tinha que ser. E ele é. What part of going to the cross was easy? E qual é a parte de ir para a cruz foi fácil? What part of Jesus' life Qual é a was parte da vida de Jesus que foi, tranquilo? it was the obedience to the Father. Foi a obediência ao Pai. Jesus did not have a victim mentality. Jesus, ele não estava com uma mentalidade de vítima. Meu pai, ele não me gosta. Pai, mas daí, não sei, não gosto. Jesus endured Jesus, mesmo que não seja a minha vontade, mas eu quero fazer a tua, porque eu quero obedecer a você. E ele se posicionou nesse lugar. Can I tell you something? Posso te dizer algo? Sometimes our mentality is like Muitas this. vezes a nossa mentalidade é tipo assim: We want the premium a gente quer o prêmio without the journey. sem a jornada. We want the signs and the wonders and we want the A gifts. gente And, quer a terra da promessa sem a jornada do deserto. and if we don't actually endure E se a gente não encarar o que precisa ser and encarado, grow and learn and transform, ser transformado nesse lugar, we will not have the character a to gente não vai ter o sustain caráter nem para chegar lá e muito menos para sustentar aquilo que Deus tem para as nossas the vidas. things that God wants to give Coisas us. que Deus quer dar para a gente, coisas que Ele está fazendo sobre nós. And we're in a generation that we want things now. A gente está numa Give it to geração, me, gente, give it que tudo é Pray for me. agora. Me And dá, I acontece. pray Eu to oro, release grace eu and- oro e libera graça, ok, existe. But what we need to understand Mas o que nós precisamos compreender is that we need to have a mindset of the kingdom, é esse lugar de nós temos a mentalidade do reino. a mind of a son. Uma mentalidade de filho. E é tão lindo, gente, porque a palavra de Deus fala, né? Aquilo que João Batista já dizia: arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, arrepender, porque é chegado o reino de Deus. É tão interessante porque essa palavra arrependimento é a palavra metanoia, que é o quê? Mude a tua modo de pensar, porque quem está chegando? O reino de Deus está chegando. Então todos nós podemos ser salvos. Mas existe uma diferença entre você ser salvo e existe uma diferença de você viver o reino de Deus. Para eu viver no reino de Deus, eu preciso ter uma mentalidade do reino. Por isso eu preciso mudar o meu modo de pensar para eu viver o reino de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus é esse lugar que tudo se torna possível. E se eu acredito que não é possível, como é que eu vou viver o reino? Porque eu não acredito que tudo é possível, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível. Então, se eu acredito que tudo é possível, porque eu não estou baseado na minha mentalidade, mas eu estou baseada, tudo é possível. Porque eu vejo com os olhos de fé e não com os meus próprios filtros. E muitas vezes, gente, a gente tem esse lugar que mesmo que eu queira mais de Deus, mesmo que eu queira experimentar mais de Deus Pai, mesmo que eu queira experimentar mais da paternidade de Deus, a gente vive como órfão por causa de feridas do nosso coração.
né, nesse lugar que a gente vai estar entrando nesses lugares de dores, mas quantas vezes a gente não consegue acessar Deus Pai como Pai nas nossas vidas? Por quê? Tem feridas de paternidade dentro do nosso coração que a gente não olhou, que a gente não curou. Aí como é que eu vou viver um lugar de filiação que mostra o Pai se eu tenho feridas dentro do meu coração? Por isso que é o lugar de arrependimento, de rever quais são as mentiras que eu tenho acreditado na minha vida contra Deus Pai, mentiras que eu acredito sobre mim, mentiras que eu acredito sobre as pessoas, porque tudo na minha vida eu vou estar olhando pelo meu filtro. Pastor Bill Johnson says this. O pastor Bill Johnson tem uma frase que ele diz: Você sabe que sua mente está renovada quando o impossível se torna possível. você sabe quando a sua mente está renovada, quando o impossível se torna possível. Now let me give you an example biblically. Vou dar um exemplo bíblico até para você I'm aqui. going to summarize this for E eu you. vou fazer um resumo aqui para You você. can read it. It's in your Depois Bible. você pode ler, está na sua Bíblia. In Matthew 25, Em Mateus 25, Jesus gives two parables. Jesus ele dá ali duas And he parábolas. starts with the first one, which is the parable of the 10 virgins. E ele começa com a parábola das 10 And virgens. he says the kingdom of heaven is like this. E ele falou, eu estou falando do reino de Deus, ele é tipo isso aqui. And the second parable he says, E aí na segunda parábola, as ele well, está falando the também, kingdom of heaven is o like reino dos this. céus, ele é como isso aqui, ó. There's a master. E aí tem um chefe. He entrusts talents, E ele confia talentos, sums of money. né? Talentos de dinheiro ali. Each talent is 20 years of money, worth of money. Cada talento é como 20 anos de trabalho. And the Bible says that he gives 5. A Bíblia fala que ele dá para 5 em concordância com o que a cara sabe como fazer. Com aquilo que cada um pode carregar, ele dá aquilo que cada um pode The other carregar. 2 and the last one 1. Né? Dá 1, dá 2, dá 5. And it says that the master goes on a journey, E daí diz que o chefe, então, ele vai para a sua jornada. and the master comes back E daí o chefe, ele volta. and he says, "Hey, what did you do with what I E gave ele you?" vai prestar conta. Ei, o que você fez com aquilo que eu te dei? And the first one with 5, E o primeiro, aquele que ganhou 5, he said, "I multiplied ele diz, ei, eu multipliquei. what you gave to me." Tudo aquilo que você deu para mim, eu He multipliquei. says, "Great, muito bom. Muito bom. You're fiel. Servo bom, fiel. Enter into the glory of your master." Entra aqui na glória do seu Senhor. The same one, or the second one with 2, Aquele que tinha ganhado Same 2, thing. mesma coisa. but the last one, Mas o último, he asked him, ele pediu para ele, "What did you do with my talent?" ei, e você, o que você fez com o talento que eu te entreguei? And this is what he says E olha o que ele disse, in verse 24. no versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido talento e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Sai e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colheu onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos bancários, para que quando voltasse, o recebesse de volta com juros. What happens here? Gente, o que aconteceu aqui? The servant that had the least was given the least. O servo, aquele que foi dado menos. The Bible says that actually the master took this and gave it to the one with the most. Na verdade, a Bíblia diz que Deus pegou desse que recebeu 1 e deu para aquele que tinha recebido mais. Have you ever read this and said, coitado? Alguém já leu isso e aí vê a resposta, né, que o chefe dá ali para o senhor, dá ali para o servo, e aí você olha para aquele servo e diz, ai, coitado dele. Alguém já disse coitado? Querido, teve só. Querido, só teve e aquele aí teve medo, e olha, nossa, que Poxa, servo senhor, mais deixa grosso, metade olha o jeito que falou com daquela lá, ele. querido, lá, Meu ele não Deus, tem olha nada. como tratou ele, olha como fez isso com What ele. kind of God do we have? Ai, que tipo de Deus que a gente tem, né? He takes the one from the poor and gives it to the rich one. E olha o jeito que fala com ele, e ainda pega dele e ainda dá para o outro. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because the servant that was given 1, Porque ao servo que foi dado 1, he did not take any responsibility ele não tomou responsabilidade nenhuma for fear do temor, that caused him not to invest. daquilo que causou ele não investir aquilo que What Deus did tinha it dado na say? vida dele. It said that he blamed the master. O que fala? Fala que ele ainda culpou o próprio Senhor. I was afraid of you. Mas eu tive medo de você. You're a bad God. Você é um cara ruim. You. A culpa é tua.
the fault is yours. A falta é tua, porque eu tive Now, medo de você e I used to você. read this from a victim Sabe, mentality. gente, quando a gente lê, e eu costumava ler isso a partir de um filtro, de uma mentalidade de vítima, Until I understood até que eu pude compreender that the responsibility que a responsabilidade is with what God gives us. é com aquilo que Deus nos dá. In fact, He demands a return on His investment Em in you. fato, tudo aquilo que Deus ele coloca para nós, ele demanda um investimento, que é você que vai ter que manejar isso para você investir e multiplicar isso e devolver para ele. And we sing it. E aí, Responsáveis. Na, 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 na. Eu não falo tudo, eu não sabia tudo, mas eu sabia essa palavra. Que nós vamos ser responsáveis para o negócio, né? But we live our life this, Senhor, mas daí a gente gosta, você diz ama ela mais do que eu, você gosta dessa pessoa mais do que mim, você deu para ele mais do que isso. que eu. And our mentality limits what E God aí- wants to do. Gente, isso é tipo de mentalidade de órfão. A gente mesmo está sabotando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. I want you to close your eyes. Feche os seus olhos onde você está. Because I feel this afternoon, Sabe, eu sinto que nessa tarde, why are we starting in this place today? por que a gente está começando por aqui? Because I don't want us to be people Porque eu não quero que a gente se torne pessoas that use miracles que usa milagres, tem sinais, to validate our worth and our para a value. gente validar e para a gente se autoafirmar nesse lugar. God will use whoever He wants and do whatever He Deus ele wants. vai usar quem ele quiser da maneira que ele quiser. But in the end, Mas no final, we all want to finish well. todo mundo quer terminar bem. And I've seen so many people that can do miracles, Sabe, eu vejo tantas pessoas que podem até fazer milagres, but they don't have the character to sustain the mas não tem o anointing. caráter para sustentar, não tem afirmação, não tem And esse they live espírito like de victims, adoção. blaming the church and blaming E God and muitas blaming vezes others. a mentalidade de vítima sempre vai estar buscando alguém para criticar, buscando alguém para culpar. É a culpa do pastor, é culpa dessa igreja, ou daquela igreja, ou do outro. Sempre vai ter uma desculpa, alguém para criticar ou julgar. And I believe that God wants us to identify in us E eu acredito que Deus ele quer identificar em nós, o Espírito Santo quer olhar para nós this afternoon. nessa tarde. If there's any fingerprint of orphan in Se us, tem muitas vezes digitais de órfão em nós. because if there is, everything that you touch in your life, Porque quando a gente tem digitais de órfão, todos os lugares que nós tocamos, you'll leave the print of an orphan. você vai deixar a tua digital de órfão aonde quer que você vai. You'll heal the sick, but you'll leave the imprint of an orphan on Você the pode person. até curar, mas vai deixar a tua identidade de órfão, vai deixar marcas nos outros. And our Christianity is filled with orphans. E muitas vezes eu percebo que nós, como cristãos, estamos vivendo um lugar que estamos conhecendo Ele, aquilo que Ele tem para nós, mas dentro de uma mentalidade de órfão. Victims blaming God, blaming the church, blaming. Porque muitas vezes uma mentalidade de vítima sempre vai julgar ou culpar Deus, outros. And God wants to transform Mas Deus não, Ele quer transformar your life, sua vida. your mentality. Esse lugar que nós nos permitimos transformar a nossa mentalidade. He wants you to live a prosperous life, Nesse lugar onde nós podemos viver uma vida próspera. displaying His glory. Esse lugar que nós podemos revealing the kingdom to everybody around. mostrar a glória de Deus. Esse lugar que existe essa identidade revelada de quem eu sou nele. To be prosperous means that we lack nothing. A prosperidade, ela é diferente de riqueza. Prosperidade significa que nada me falta. Em fact- tudo me vai bem. In fact, in Tudo me vai bem na Psalms vida. 1, it says that those that are planted by the streams of living water will prosper. A palavra de Deus fala lá em Salmos 1, aquele que está plantado junto ali da árvore, ele em tudo ele prospera porque ele está conectado ali. This word prosper is actually an extension to generations after you. Essa palavra prosperidade, ela significa sobre uma extensão, ela não para em Your você. children, your É grandchildren. seus filhos, todos ao redor, você abre um caminho de prosperidade quem está na tua But volta. if we do not change our mentality, Mas se nós não nos permitirmos a gente mudar a nossa mentalidade, if we do not understand the esse kingdom lugar que a gente não muda para a gente compreender então and o que é o receive the reino, mentality of the kingdom, para esse lugar para eu mudar, para eu viver o que é reino and de we live like Deus, victims and we live like nesse orphans, lugar que a gente vive a partir de um lugar de órfão ou de vítima, then God won't be able
Deus, ele não vai ter a to capacidade transform generations de through us. transformar gerações e a gente manter aquilo que Deus quer We'll end fazer. up like the Israelites, E a gente vai finalizar como os israelitas. with the unbelievers dying in the desert, Muitas vezes com pessoas que foram até libertas, mas não eram livres. and those Caleb and Joshua that were willing to believe. Mas foi Josué, Caleb, foi poucos que puderam ter a capacidade de acreditar. Able to enter into the land of E promise. poucos puderam ter, então, na verdade, nem poucos, foi uma nova geração para capacidade para pisar naquele lugar. I want you to put your hand on your Eu heart gostaria de convidar você a colocar as mãos no seu and ask the coração. Holy Spirit. E eu gostaria que você pedisse para o Espírito Santo agora. Holy Spirit, Espírito Santo de Deus, what kind of mentality am I living from today? o Senhor pode me mostrar quais são as lentes no qual eu vejo a vida. O Senhor pode sondar o meu coração e me mostrar quais são os tipos de mentalidade, de como eu vejo a vida, as circunstâncias, como eu te vejo, como eu me vejo, vejo os outros. O Senhor pode me mostrar agora. Perceba como você interage. Me mostra se tem lugar de competição, comparação. Se é um lugar que eu ando a partir da filiação, se a partir eu faço as coisas para pertencer e ser afirmado, ou eu faço porque eu já sou afirmado e porque eu já pertenço. Sonda o meu coração, Espírito Santo. Diga, Espírito Santo de Deus, o Senhor pode vir mais perto aqui e sondar o meu coração. Me sonda. E veja agora o que Ele quer mostrar para você. E diga, Espírito Santo, como que eu aprendi? Aonde eu aprendi esse tipo de mentalidade? A reagir assim, a fazer assim, a lidar com a vida desse modo. Veja o que vem. Como que as minhas lentes foram formadas? Palavras que foram ditas. E às vezes eu tive que aprender a como lidar com as coisas de um modo às vezes não saudável. Tive que aprender a usar a rejeição, a insegurança, o vitimismo, o orgulho para eu me proteger, me defender, saber fazer relacionamentos a partir desse lugar. Tive que aprender, às vezes através da nossa própria cultura, faz um jeitinho aí, faz um jeitinho brasileiro. Com seus pais, faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Ficou tudo muito confuso. Às vezes você foi dentro de um lugar de tanto abandono ou ferida, e hoje para você ser aceito, ser amado, às vezes não consegue dizer um não, não consegue colocar limites. Ou você tenta ser queridinho para todo mundo. De que modo que hoje você percebe? Competindo, comparando, ou dentro de um lugar até mesmo de codependência, ou dentro de um lugar onde você tenta ser o salvador dos outros, faz tudo para os outros, mas não consegue olhar para você. E diga, Espírito Santo de Deus, nesse momento eu decido perdoar e liberar. E agora quem você precisa que fez, com que ajudou, com que você tivesse as lentes pelo qual, de como você vê a vida, de como sua mentalidade, perdoou minha família, perdoou muitas vezes a cultura, até mesmo de Rio de Janeiro, a cultura brasileira, por muitas vezes colocar o jeitinho. Eu perdoo às vezes minha mãe. Pessoas às vezes até ficavam doentes, porque ela ficava doente para receber amor e receber carinho.
Ou às vezes pai, pessoas que aconteceram na vida que, em vez de assumir responsabilidades, ou em vez de tomar ação, às vezes, ok, se permitiu ficar daquele mesmo jeito, não, eu nasci assim, vou morrer assim, por não ter lutado, por ter usado de justificativas, histórias. Isso marca as nossas vidas. Eu perdoo vocês agora, pelo modo de como as minhas lentes foram construídas. E eu gostaria que você colocasse as mãos agora sobre os seus olhos agora. E diga, eu perdoo agora. E perdoe quem você precisa perdoar. Quem sabe você precisa se perdoar. Diga, eu me perdoo. Por muitas vezes eu vejo a vida com uma imagem totalmente distorcida. Pelas vezes que eu te vi, Deus Pai, como um servo mau. Como um Senhor mau. Eu me perdoo pelas vezes que eu autossabotei o meu relacionamento contigo, achando que você estava privando e que você está privando bênçãos da minha vida, que você olha mais para os outros do que para mim, que você tem coisa para os outros. Os outros estão sentindo a presença e eu não estou sentindo nada. Eu me perdoo por muitas vezes eu sabotar e eu mesmo criar obstáculos contra você, Deus Pai. Criar obstáculos contra você, Jesus. De coisas que o Senhor está fazendo e eu me coloco num lugar de inferioridade, num lugar de vítima, num lugar inferior ou rejeição. Eu me perdoo por eu fazer parceria com isso. Me perdoo por eu me fazer parceria com vítima na minha vida. Eu me perdoo pelas vezes que eu vi pessoas com essas lentes distorcidas. Eu me perdoo pelas vezes que eu me vi com essas lentes distorcidas. Eu me perdoo por eu não acreditar em mim do mesmo modo que tu, Deus Pai, acredita em mim. Eu me perdoo pelas vezes que eu falo mal de mim mesmo. Eu me perdoo pelas vezes que eu não assumo risco. Eu me perdoo pelas vezes que eu competi com os outros, que eu me comparei com os outros. Eu me perdoo por eu me colocar dentro de um lugar, às vezes, de julgamento. Eu olho sobre os outros, eu começo a julgar. Mas olha o jeito que está rindo, ou está falando, ou está rindo, ou está louvando, ou está fazendo isso. Eu me perdoo por eu falar mal. Às vezes não falei mal dos outros, mas no meu coração eu estou julgando e estou falando mal eu dentro de mim. Eu me perdoo por eu ver a vida com as minhas próprias lentes, pela minha própria bagagem. Eu me perdoo agora. Eu me perdoo. E diga, Deus Pai, Espírito Santo, o Senhor pode me perdoar por todas as vezes que eu mesmo autossabotei tudo aquilo que o Senhor tem para mim e de eu verdadeiramente te amar e amar os outros. O Senhor pode me perdoar. Me perdoa. E com as mãos nos seus olhos, diga, Espírito Santo de Deus, é seguro nessa tarde eu entregar para ti as minhas lentes, o meu tipo de mentalidade, o modo de como eu vejo a vida, te vejo, vejo pessoas, me vejo também. É seguro eu entregar para ti? Se é seguro, eu gostaria, se você sente, sim, você pode entregar para mim. Eu gostaria que você pegasse profeticamente essas lentes agora. Eu gostaria que você as pegasse e entregasse aos céus agora, como se você pudesse colocar para Jesus, entregando para Deus Pai. E diga, Deus Pai, Espírito Santo de Deus, na medida que eu coloco as minhas lentes, o modo de eu ver, na medida que eu entrego as minhas lentes para ti agora, às vezes lentes de rejeição, de incredulidade, lentes de comparação, de competição, de inferioridade, de vítima. Se eu entregar agora, Espírito Santo, essas lentes para ti, o que o Senhor quer colocar no lugar? Se eu te entregar o meu agora, o que o Senhor tem para mim? Entregue para Ele e veja o que Ele quer entregar para você agora, nesse momento. Eu entrego agora para você, Jesus.
Se eu te entregar a minha mentalidade, as minhas lentes de vítima, distorcidas, inferioridade ou rejeição, comparação, competição, se eu te entregar esse tipo de lente agora, o que o Senhor quer me dar em troca? Receba agora o que Ele quer te entregar. Às vezes você pode perceber como uma imagem, às vezes pode vir como um sentimento, percepção. O modo de a gente escutar a Deus é diferente para cada um. Como você percebe Deus? Percebe aquilo que Ele quer falar? Se às vezes vem como uma imagem, pergunta para Ele o que significa essa imagem que você está me mostrando. Se vem como um sentimento, uma percepção, pegue agora isso. Eu gostaria que você colocasse agora sobre os teus olhos novamente aquilo que Ele está entregando para você. E diga, eu recebo. E diga, Espírito Santo, se a partir de hoje eu ver com as tuas lentes, se eu ver com aquilo que o Senhor está me entregando agora, como que eu vou te ver? Como que eu vou me ver? Como que eu também vou ver as pessoas com as tuas lentes agora? E veja o que Ele quer trazer para você. E diga, eu recebo. Para ver como o Senhor vê. Eu recebo. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero ser aquele que carrega e mantém a tua presença. Que carrega o óleo, um vaso que se permite ser moldado nas tuas mãos, não cheio de buraco. Mas eu quero carregar a tua presença. Ver como o Senhor vê e Cristo ser formado em mim. Obrigada, Jesus. E agora eu gostaria que você abrisse as suas mãos. E diga, Espírito Santo, o Senhor pode me mostrar e revelar agora em meu coração qual é a verdade que nessa tarde o Senhor quer trazer para mim. Receba agora. Qual a informação do céu que hoje o Senhor quer trazer para mim, que alinhe o meu coração com o teu coração? Recebe, se permita. E diga, Espírito Santo, é para mim? Eu posso? É para mim? E pegue agora. E pegue agora. E se você pode, fique de pé onde você está. Agradeça a Ele por aquilo que Ele está te entregando. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Eu decido ver como o Senhor vê. Porque eu não quero apenas entrar no lugar de apenas ser salvo, mas eu quero entrar no lugar de viver o teu reino na minha vida. De viver o sobrenatural, de modo natural. Porque o meu normal é o normal do céu. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Quantos aqui você pode perceber o Espírito Santo falando? Ele vai fazer muito mais. Eu quero encorajar o teu coração, porque nessa tarde a gente vai começando aqui e a gente vai aprofundando um pouquinho mais.
eu tenho certeza que coisas incríveis Ele vai fazer. Prepara o teu coração, porque Ele está limpando a nossa terra, para que nós possamos ser aqueles que criamos espaço para Ele vir e Ele habitar. E o sobrenatural é normal para nós fluirmos a partir desse lugar, amém? Vamos para o nosso intervalinho.